Estamos de volta com o programa Hashtag a Dica, aqui no Camaru, onde acontecerá o segundo mega encontro internacional da raça Senepol. Hoje o nosso entrevistado é o Roberto Barcelos, ele que é agrônomo, consultor de programas de pecuária intensiva e desenvolvimento de marcas de carnes. Roberto, e é possível produzir carne de Senepol somente a pasto e atender a esse padrão de qualidade? Esse é um assunto delicado. Porque uma marca de carne ou uma carne certificada, ela tem que ter como característica principal padrão. Se a gente for pensar no Brasil, a gente tem uma sazonalidade na produção de pasto. A gente tem uma época do ano concentrada de chuvas, aonde a gente tem uma produção de pasto maior e com níveis nutricionais, teor de proteína e teor de energia, muito superiores a essa mesma pastagem na época de estiagem. Então, para eu dizer que eu vou produzir a minha carne de qualidade a pasto, eu estaria produzindo um tipo de carne no primeiro semestre e outro tipo de carne no segundo semestre. E isso, para qualquer programa, é muito prejudicial. Então, eu preciso fazer uso da suplementação estratégica justamente para eu equalizar os níveis nutricionais dos meus animais ao longo do ano. E aí entra a estratégia e a aptidão de cada região e de cada propriedade. Alguns vão optar em produzir com suplementação, outros vão optar em produzir num sistema de semi-confinamento e outros vão optar em produzir em confinamento. Pela minha experiência nos programas que eu atuo, se eu faço a terminação em confinamento, eu consigo uma padronização muito mais consistente. Então aí é uma questão muito pessoal e a gente começou a receber muitas informações de Estados Unidos, por exemplo, aonde existe uma influência e uma tendência de consumo de carne a pasto. Só que a gente tem que separar muito bem essa questão. A carne a pasto nos Estados Unidos é um animal que nasce, ele é recriado e ele é terminado a pasto. A carne de um animal confinado nos Estados Unidos, praticamente ele desmama, ele entra em confinamento e fica durante a vida toda confinada. Então são características marcantes e distintas entre dois produtos. Aqui no Brasil não, se a gente for abater um animal próximo de 24 meses, praticamente 20 meses da vida desse animal ele ficou a pasto e somente 3 ou 4 meses ele ficou no confinamento. Então o grande diferencial da carne brasileira é que a gente consegue conciliar o sabor da carne produzida a pasto com a maciez, suculência que o input de energia vinda do confinamento faz em benefício ao produto final. Então, essa sazonalidade não nos favorece numa padronização do meu produto se eu pensar no produto produzido a pasto o ano inteiro. E por que a padronização é importante para os programas de certificação da carne? Quando eu penso em marca de carne, eu preciso ter algumas características muito importantes. Primeira, uma qualidade consistente. O que significa ter qualidade consistente? É eu ter aquele padrão de qualidade 100% das vezes. Outra característica importante é regularidade. Eu preciso produzir aquela carne ou aquela matéria-prima para abastecer a marca todas as semanas ao longo do ano. E a terceira característica de uma marca é volume. Obviamente volume para eu ter um controle dos meus custos fixos e etc. Então são 3 características fundamentais, mas a primeira é padrão, é qualidade consistente. E para eu ter padrão, para eu ter uma padronização do meu produto final, eu preciso ter uma padronização do meu sistema de produção. E em função disso é que foi criado um protocolo aonde classifica os animais nas suas características principais. Depois no frigorífico a gente tem uma classificação das características de carcaça,
que são idade, peso, grau de acabamento, nível de marmoreio, coloração da carne, coloração da gordura, justamente para eu tirar o efeito da biologia, vamos dizer assim, o efeito da diferença entre indivíduos, para chegar ao resultado final, que é uma consistência nessa qualidade. Eu só vou conseguir fidelizar o meu consumidor, eu só vou fazer com que ele identifique na minha marca qualidade se eu tiver consistência. Se todas as vezes que ele consumir aquele produto, ela tenha as mesmas características. E assim a gente finaliza o programa #A Dica de hoje. Te convidamos aí para fazer parte do segundo Mega Encontro Internacional da Raça Cenepol, aqui. Até lá!